Bom dia, irmãos. Vamos orar e assim começar mais dando sequência ao nosso culto de adoração a Deus e também de aprendizado da sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez entramos na tua presença, Senhor, sempre por Cristo Jesus, nosso Salvador eterno. Aquele Pai por quem nós temos acesso ao teu trono e podemos lançar sobre ti as nossas ansiedades, poder orar ao Senhor e ser ouvido por ti mesmo, Senhor. Isso é uma glória que nós temos, que por Cristo nos foi dada, esse privilégio de poder falar com o Senhor, Pai, e ser ouvido. Pai Santo, eu quero rogar agora pelo teu poder, Pai, operando nessa igreja, em cada um de nós, para que ela seja verdadeiramente, Pai, uma igreja consagrada a Ti. Que nós, pais, cada membro, possa, Senhor, sentir a sua responsabilidade como parte do corpo, sujeito a Cristo, cabeça dessa igreja. E assim, Senhor, todos nós, cada um fazendo a sua parte, cada um, ó Pai, operando no poder mesmo do Senhor, de maneira tal, Pai, e esse corpo seja sempre edificado, Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Pai Santo, nós clamamos, Senhor, usa-nos tão somente, Pai, como um instrumento do Senhor, mas verdadeiramente, Pai, a obra de aplicação da Tua palavra, ela é toda do Senhor. É o Senhor quem opera o querer e o efetuar. Portanto, Pai, clamamos a Ti que o Senhor edifique a Tua igreja, esse povo seleto que o Senhor comprou com o sangue da cruz, e que aprove o Senhor, Pai, usar da Tua palavra mesmo, e usar, Pai, do Teu servo aqui, imperfeito, mas colocado aqui como instrumento do Senhor, tão somente para transmitir a Tua palavra. E que o Senhor edifique cada um, edifique a Tua igreja. Pai Santo, seja com esse povo, seja com a Tua igreja, que o Senhor organizou, o Senhor a tem sustentado, e que ela possa permanecer aqui e que possa crescer no conhecimento, crescer na graça, e também, Pai, que o Senhor agregue aqui aqueles a quem o Senhor tem escolhido para fazer parte daquele povo que há de herdar a vida eterna com Cristo. Eu peço que o Senhor me perdoe nas minhas falhas, nos meus pecados, Senhor, e perdoe também os pecados da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Irmãos, vamos ler o nosso texto base, Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21. Eu estou com os textos todos aqui já escritos no computador. Se caso eu ler qualquer coisa que não esteja de acordo com a Bíblia, então os irmãos podem falar. Mas eu copio e colo, né? Então eu creio que não haverá isso. Mas por questão de espaço aqui também, eu acabo fazendo assim. Gostaria de fazer uma coisa que a gente não é costumeiro fazer, mas vamos fazer agora. Vamos ler junto esse versículo 20 e 21. Eu creio que todos nós temos a mesma Bíblia, né? A mesma tradução, a CF. Então isso facilita. Mas se não for também, não tem problema. Vamos ler, irmãos. Leamos, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém, irmãos? A intenção, irmãos, é que todos nós
colocamos todo o sentido na palavra de Deus. Essa aqui, Paulo fala dele mesmo como uma intenção pessoal dele, estando em Cristo, mas que esta seja a nossa realidade também. Na verdade, esse é o propósito de Deus para todos aqueles que Ele chamou para a vida. Que nós tenhamos essa intensa expectativa de andar com Cristo enquanto vivermos. Para isso fomos comprados, irmãos. Não é para meramente estarmos num lugar de culto e trazermos nossa Bíblia, e louvarmos a Deus e orarmos e aprendermos. Isso tudo é necessário, é bom e faz parte. Mas nós temos que ter essa intensa expectação de viver Cristo. Eu creio que nenhum crente verdadeiro, com esse propósito de coração que é dado por Deus mesmo, ele nunca pode estar satisfeito tal qual ele é. Ele sempre vai se sentir devedor à cruz. Ele vai se sentir devedor ao amor de Deus. Ele vai se sentir na falta. Quando ele olha pelo que Cristo fez por ele na cruz, o que Deus fez por nós, irmãos, é fato que nós nos sentimos devedor a Deus. Não que tenhamos a intenção de pagar pela salvação. A salvação já está paga. Cristo pagou o preço da redenção. Mas eu digo no sentido de gratidão a Deus, de fazer todo o possível por amor a Deus, por gratidão pela salvação de Deus. Afinal de contas, irmãos, Deus nos livrou de uma ira eterna, de uma perdição eterna. Jesus muito bem disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se possível for, e perder a sua alma? Graças a Deus, irmãos, nós não temos mais esse risco. Nossa alma está salva, amém? Estamos salvos pela obra redentora de Jesus Cristo, não há mais esse perigo. Não temos mais que nos preocupar se estamos a caminho do céu ou a caminho do inferno. Estamos a caminho do céu. Estamos a caminho de uma nova terra e de um novo céu, onde habita a justiça. É mera questão de tempo até Cristo retornar. Porém, irmãos, enquanto vivermos nesse mundo, sabendo que esse mundo vai passar, como diz Pedro na segunda carta, onde os elementos ardendo vão se desfazer, que nada aqui vai ficar. Essa terra ela está reservada como um tesouro para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É o que está lá, na palavra de Deus, em 2 Pedro. Tudo há de passar. Só há uma coisa que não há de passar: a palavra de Deus. E é nela que nós estamos firmados, irmãos. Por isso a necessidade de nós nos abstermos de tudo o que nos serve de impedimento para que possamos caminhar com a nossa carreira cristã. Uma carreira está nos proposta. Deus propôs uma carreira espiritual para cada um dos seus. Deus não nos chamou para a inércia, para a indolência, para a preguiça, né? Não. Muito mais do que envolver com o trabalho secular, é importante que nós nos envolvamos com os trabalhos espirituais, com o trabalho de Deus. Muito mais deve ser a nossa aplicação. Se nós vivemos ansiosos em fazer nosso trabalho secular, quanto mais o trabalho de Deus. Afinal de contas, o trabalho secular é uma necessidade. Temos que nos envolver com esse mundo e fazer o que precisa ser feito, mas logo tudo isso passa. Nossos bens, nossas posses, elas são passageiras. Ou ela vai nos deixar ou nós deixaremos ela quando nós partirmos desse mundo. A verdade é que desse mundo nós nada trazemos e nada vamos levar. Mas sim, vai nos acompanhar
aquilo que nós fizermos em Cristo. As nossas boas obras, essas vão nos acompanhar quando nós formos para a glória. Elas irão junto conosco. Vão ser apresentadas diante de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, irmãos, com muita propriedade, um homem sábio, falou essas palavras aqui. Eu não quero ser confundido, enganado, tapeado por esse mundo, pelas astutas ciladas do diabo, fazendo-me enredar num contexto de vida onde os dias vão passando e eu envolvido com muitas coisas. Mas Jesus Cristo já advertiu a Marta, Marta, uma coisa somente é necessária, hein? Cuidado, irmão, onde nós estamos colocando aquilo que é necessário. O foco da nossa vida. Onde está o nosso coração? O tesouro que permeia a minha mente e o meu coração. Vamos ser realistas conosco mesmos. Vamos ser sinceros conosco mesmos. Vamos fazer um exame sincero. Vamos colocar diante de Deus sinceridade. A realidade de que nós temos sido e do que nós queremos ser. Consagração é isso. Não dá para falar mais do que Paulo disse. Nós temos que ter essa confiança, essa fé, e com base nela, esse desejo de que Cristo seja sempre engrandecido. Ah, eu sou um patrão, então Cristo será engrandecido. Como patrão, eu vou engrandecer a Cristo. Ah, eu sou um empregado, então como empregado, eu vou engrandecer a Cristo. Vou trabalhar como se o meu patrão aqui dessa terra fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é o que a Bíblia ensina? Isso é consagração. Como esposo, como mulher, como pai, como filho, mãe. Consagração, irmãos, é nós pegarmos toda a nossa vida e convergir ela a Deus pelo meio do ensino da palavra. Eu não posso deixar nada de lado. O que eu tenho deixado na minha vida meio alheio ao ensino da palavra de Deus? Ora, eu sei, você sabe o que você tem deixado e o que eu tenho deixado. Isso precisa ser convergido a Deus imediatamente. Precisa Deus tomar as rédeas por inteiro. Um pastor uma vez falou, né, que a nossa vida como uma casa não pode ter uma porta, aquela portinha fechada, né? Já viu quando alguém vai mostrar a casa para um visitante, né? E lá tem o quartinho da sujeira, né? Aquele lá ninguém, né? Ó, tô aqui, ó. E quando chega naquele lá, a pessoa fica já né? Aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Mas aqui atrás é que tá o problema, né? A sujeira debaixo do tapetinho, né? Não, irmãos, isso ilustra bem que muitas vezes é o que nós fazemos espiritualmente. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Jesus falou, não há nada que não haja de ser revelado no dia da manifestação de Jesus Cristo. Se Cristo se pôr-se hoje aqui, com seu olhar nossa, não vou falar essa palavra porque eu não vou conseguir. Seu olhar clínico. Obrigado, pastor. Né? Ele poderia ver talvez muita coisa que está no âmbito do escondido. Mas, irmãos, vamos parar com isso. Amém? Vamos fazer como Davi. Aquela transgressão oculta precisa sair fora.
Porque, de fato, a consagração, ela diz respeito ao meu Deus, que tudo sabe, que tudo vê. Não importa os homens, o que eles sabem e o que eles não sabem. O que importa é o que o meu Deus vê e o que ele sabe. Consagração, irmão, é relacionado a Deus e não aos homens. Eu não posso ter uma consagração pautada numa aparência em relação àqueles que são os meus irmãos. Mas no âmbito de Deus, como está a minha conduta? Aquele que sonda o âmago, que vai, que vai até o rim. Cristo tem que ser engrandecido de uma maneira genuína. Sempre. Genuína. No meu corpo, ou seja, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver por aqui, Cristo seja engrandecido por cada um de nós, irmãos. Amém? É isso que nós devemos. Cada qual segundo a capacidade que Deus dá. Mas uma coisa é certa, consagrado. Nem todos têm a mesma incumbência. Nem todos têm a mesma capacidade. Deus deu talentos para uns mais, para outros menos. Não importa. Importa que, segundo a capacidade que Deus nos dá, nós consagremos ao Senhor. É isso que Deus quer. Deus não quer que nós sejamos aquilo que Ele não quer que nós sejamos. Não sei se deu para entender o trocadilho aqui. Nunca vamos ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Mas devemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E uma coisa é genérico. Deus quer que todos nós sejamos santos. Isso é independente. Deus quer que todos nós sejamos homens de fé. Deus quer que todos nós sejamos pessoas tementes a Ele. Devotados a Ele. E devemos ser. E eu vou dizer, irmãos, é fato que nós temos falhado nesses aspectos. Nós sabemos, irmãos, que a consagração, ela parte do princípio da regeneração. Nós já falamos sobre isso. Se uma pessoa não é regenerado, se ele não nasceu de novo, ele nunca pode ser uma pessoa consagrada a Deus. De maneira nenhuma. Eu estou falando aqui como olhando para pessoas que foram regeneradas pelo poder de Deus. Nova criatura você é. Como nós vemos aquele texto de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, então essa é a nossa realidade. Se não é a nossa realidade, então é porque nós não estamos em Cristo. Ora, não estou dizendo que não há retrocesso, pequenas falhas, pecado, mas eu digo que, num contexto amplo, geral, nós somos nova criatura. De fato, estamos cada vez mais desvencilhando do velho homem que se corrompe pelo pecado. É fato que a regeneração nos livra do poder do pecado. Paulo, lá em Romanos, no versículo 6, 17 e 18, diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. É isso? A regeneração nos libertou do poder do pecado, das garras do pecado. Eu digo, irmãos, que eu costumo dizer que às vezes as pessoas lá fora olham para o cristão e falam assim, coitado daquele povo, né? Como se nós fôssemos assim, como uma mulher de Ló, né?
saindo né, puxado do mundo, mas querendo voltar para lá. De maneira nenhuma nós somos como a mulher de Ló. Nós não queremos voltar para Sodoma. Nós não queremos voltar para o mundo. Nós saímos de lá e estamos muito satisfeitos de ter saído. Não queremos voltar. Estamos caminhando para Jesus Cristo. E de maneira nenhuma, irmãos, nós podemos sequer pensar em olhar para trás. A ordem que foi dada a Ló e a sua família é: não olhe para trás. Irmãos, não olhemos para trás. Não olhe para trás. Olhar para trás é ser convergido numa estátua de sal. Deus nos tirou das garras do pecado, fomos libertos do pecado, agora nós somos servos da justiça. Isso tem que imperar na nossa vida. Servos da justiça. Desde as menores coisas até as maiores, nós temos que considerar. Não façamos, irmãos, não cometamos aquele erro de fazermos acepção de pecado. Não vamos negligenciar nenhum ponto, porque consagração envolve considerar todas as possibilidades de pecado. Não existe pecadinho, existe pecado. Assim como não existe mentirinha, existe mentira. Ou é mentira ou é verdade. Não vamos fazer uma distinção, colocar, dar, né, tirar o peso. Consagração é, uma vez que nós somos libertos do pecado, agora eu não vivo mais para o pecado, mas vivo para a justiça. Jesus Cristo nos libertou. Verdadeiramente somos livres. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Estamos sujeitos ao pecado, porque ainda estamos nesse corpo onde não habita bem algum. Mas, de fato, a nossa intenção agora é fazer a vontade de Deus. Como Paulo. Na regeneração também, irmão, nós somos não só libertos do pecado, do poder do pecado, mas também nós fomos libertos do amor ao mundo, da dependência, da sujeição às ofertas mundanistas. Nós estamos no mundo, irmãos, mas como Jesus Cristo falou, nós não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas a psicologia mundana não é a nossa. O pensar do mundo, o agir do mundo, as intenções mundanistas não são mais as nossas. Nós estamos no mundo, mas o propósito do crente no mundo não é o propósito do ímpio. Nós estamos aqui para glorificar a Jesus Cristo em todas as coisas, no muito ou no pouco, na doença ou na saúde, em todas as coisas. Nós estamos aqui para glorificar nosso Senhor Jesus Cristo enquanto vivermos. Amém, irmãos? É isso. Nós não estamos aqui para plantar e colher. Ora, tudo isso faz parte da vida, sim. Mas eu digo o seguinte: não vivemos para isto. Não vivemos em função dessas coisas. Não somos como aquele rico insensato, que quanto mais ele produziu e mais ele queria produzir. Não. Nós somos peregrinos.
O que um peregrino faz em terra alheia? Ele se comporta como um peregrino. Ele se comporta como um forasteiro. Veja o que um forasteiro faz. O que um forasteiro, como ele se comporta? Ele está numa terra estranha. Ele não é dali. O comportamento dele vai ser diferente dos habitantes, de quem pertence ao local. Nós somos forasteiros, irmão, nesse mundo. Lembremos-nos disso. Nós fomos comprados desse mundo, fomos tirados do mundo. Jesus Cristo foi bem claro. Vós não sois do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Exatamente, irmãos, porque nós não temos a mesma linha de pensamentos e de intenções que há no mundo. Não tem compactuação. Antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E aonde a luz vai, as trevas recuam. A trevas não ama a luz. Ela não tem poder sobre a luz. Por isso o mundo não pode nos amar, nem o mundo. Não amamos o mundo. O que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós sabemos disso. Para que haja uma consagração, irmãos, verdadeira, genuína e com intensidade, é importante, irmãos, que nós nos abstenhamos de toda injustiça e que, de fato, nós não coloquemos nosso coração neste mundo. Cuidado, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com a forma como as coisas são apresentadas por meio da mídia, por meio das pessoas, essa intensidade com que, desde pequenininho, né, as coisas já são impostas de maneira sempre a nos enraizar nesse contexto mundanista de vida. O que você vai ser quando crescer, Bertano? O que você vai ser? Você vai estudar o quê? Você vai se formar no quê? Essa pressão que é colocada desde pequeno, isso é satânico. É uma forma já de, desde pequeno, nos fazer, nos colocar nesse contexto dessa necessidade de ser tal qual os outros. Não estou dizendo que é errado você fazer todas essas coisas, é necessário hoje em dia, muito necessário. Mas tomar cuidado, irmão, para que isso não torne a sua psicologia de vida. Eu vivo para isso. Cuidado, irmãos, porque muitas vezes a boca fala uma coisa, mas a vida diz outra. Falar é fácil, mas o que realmente fala, em termos concretos, é a nossa vida. É o nosso dia a dia. É as nossas intenções. O que passa no meu coração todos os dias. Quando eu acordo de manhã, minha mente está pensando no quê? Em quem? Qual tem sido a minha preocupação majoritária? Tem relação com minha relação com Deus? Ou tem relação com minha relação com este mundo? Essas coisas têm que ser pesadas, sinceramente. E daí nós temos o retorno do quanto precisamos ou não consagrar a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1,
Os irmãos podem abrir lá. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bom, né? Amém? Não há mesmo. É Deus quem justifica, é Cristo quem morreu ou ressuscitou, o qual está à destra do Pai, intercede por nós. Essa passagem que eu acabei de ler vai estar nesse mesmo capítulo mais na frente, nós não vamos chegar até lá. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, estamos a salvos, graças a Deus. Mas, irmãos, veja aqui a segunda parte. Esses que estão em Cristo Jesus, eles têm uma coisa muito singular. Eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dizer que está em Cristo é uma coisa, mas o que prova que eu estou em Cristo é que eu não ando mais segundo a carne, o conceito carnal de vida, a maneira carnal de pensar e agir e sentir, mas liderança do Espírito Santo de Deus, liderança de Deus em mim. É isso que prova de que verdadeiramente eu estou em Cristo e que verdadeiramente eu estou livre da condenação vindoura. O versículo 5 diz assim, olha, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Não pode ser diferente. Ele é um escravo de uma natureza perversa. Ele não pode mudar isso. Irmãos, a salvação é um milagre de Deus. Nós falamos isso e é verdadeiro. Porque, de fato, naturalmente, nenhum homem busca a Deus. A palavra de Deus mesmo diz claramente isso aí. Nós fomos nascidos em pecado, gerados em iniquidade, mortos em ofensas e delitos. Como pode fazer alguma coisa? Não, é Deus quem fez. É Deus quem nos vivificou e nos capacitou para que possamos viver vidas consagradas a Ele. Os que estão na carne, eles sempre vão inclinar para as coisas da carne. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela era carnal. O Ló era um homem espiritual, enojado com os pecados de Sodoma e Gomorra. Isso dá testemunho o escritor de Hebreus. E por isso ele não olhou para trás. Mas a mulher de Ló, ela amava aquela vida libertina, aquela vida de pecado de Sodoma e Gomorra. E por isso que ela olhou para trás. Porque ela era carnal. Ela inclinava-se para as coisas da carne. Assim foi com Balaão, que era um mercenário, era um homem que amava o dinheiro, era um homem avarento, um escravo da cobiça, um escravo da ganância. Nós falamos aqui, irmãos, semana passada, de algumas características que mostram que talvez não estejamos sendo consagrados a Deus. Falamos, se nós estudamos a Bíblia prazerosamente, temos esse desejo de chegarmos à palavra de Deus, de orar, de cantar louvores ao nosso Deus. E dentro dessas coisas também falamos de contribuir financeiramente, prazerosamente. Não com pesar do coração, mas em gozo. Produzidos pelo Espírito da regeneração. Porque os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito Santo. Ou seja, para as coisas de Deus. Logo, tem uma distinção muito clara. Carnal, para as obras da carne. Espiritual, para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí vem o versículo 9, muito que nos interessa diretamente.
Vós, porém, não estáis na carne, irmãos, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou em nós, podemos dizer assim, colocando na primeira pessoa do plural, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos o Espírito de Cristo? Amém? Você está dizendo esse amém porque eu falei para você dizer amém ou porque você realmente tem o Espírito de Cristo? Se você tem o Espírito de Cristo, irmão, você tem mesmo que dizer amém, porque foi Deus quem lhe deu, né? E se você tem o Espírito de Cristo, lembre-se, irmãos, faça jus, dai ouvidos a Ele, porque eu vou dizer uma coisa. Existe uma outra passagem escrita por esse mesmo homem, inspirado por Deus, que diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo e até extinguir a ação dele. Talvez nós tornamos muito exímios em entristecer o Espírito Santo de Deus, em extinguir ele de maneira que ele não opere. Não porque lhe falte o poder. Nós não estamos mais na carne, irmãos. Consagração quer dizer, eu vou viver pelo Espírito. O Espírito Santo vai ser meu guia. Vou ouvir a sua voz. Vou viver na dependência da sua orientação. E qual é a espada do Espírito? Qual é o que o Espírito Santo usa para nos instruir, irmãos? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Por isso que nós devemos tomar posse da palavra. O que não estiver na palavra de Deus, irmãos, Deus nos capacite de que não esteja na nossa vida também. Se o que eu vou pensar em fazer é condenado por Deus, eu não posso consultar carne e o sangue. Não posso fazer isso. A carne e o sangue está sempre disposto a colocar diante de mim as consequências da minha ação. Você vai obedecer a Deus? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder dinheiro, você vai perder prestígio, você vai perder o emprego, Você quer isso? Isso é o que o diabo fala por meio da carne e do pecado. Irmãos, quantas vezes nós fomos colocados numa posição de prova? E vamos ser ainda. Quantas vezes nós somos colocados numa condição de prova? E é ali, irmãos, que nós vamos realmente mostrar se nós somos mesmo consagrados a Deus. Não é aqui, sentado nessas cadeiras, que nós estamos sendo provados. Aqui nós estamos sendo alimentados, nós estamos sendo municiados para irmos para a verdadeira prova, que vai acontecer no nosso dia a dia lá fora, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, desde quando nós acordamos até a dormir. Pedro escreveu assim: portanto, cingindo o lombo dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não somente filhos, irmãos, mas filhos obedientes, porque tem filhos que não são obedientes, não é?
Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, quando nós não conhecíamos a vontade de Deus, mas agora conhecemos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. Irmão, eu acho que isso aqui sumaria o que é verdadeiramente ser consagrado a Deus. Ou seja, é ser santo em toda a nossa maneira de viver. Pedro não deixa nenhuma margem, é toda a nossa maneira de viver. Não importa qual é o meu e o seu envolvimento. O que eu faço e o que você faz. Onde você mora e onde eu moro. Com quem você se relaciona e com quem eu me relaciono. Não importa essas coisas. A questão é, seja o meu ou seja o seu, todo o nosso viver tem que ser santo, santo, santo. Nós queremos que essa igreja prospere? Claro que queremos. Nós oramos para isso. Queremos ver almas convertidas, queremos que Deus faça ela crescer. Mas, irmãos, esse crescimento, ele virá, sim, porque poder de Deus não falta, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Os tempos não é um impedimento ao nosso Deus. Ah, Deus pode salvar no passado, mas não pode salvar hoje? Claro que Ele pode salvar em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Ele pode avivar a sua igreja a qualquer tempo que Ele quiser. Mas Ele quer ver desse povo aqui, irmãos, desse grupo, consagração a Ele. Como está o nosso dia a dia? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O reino de Deus, né, a obra de Deus, muitas vezes nós limitamos o contexto dela. Ou seja, como se servir a Deus significasse tão somente eu me abster do pecado. Se eu não pecar, está tudo certo. É isso? Ah, claro que não. Não basta não pecar. O não pecar, a santificar-se, é primordial, é essencial, é primário. Mas o reino de Deus, a aplicação da vontade de Deus em nossa vida, vai muito além disso. A igreja de Jesus Cristo, ela foi chamada não só para ser uma igreja santa, mas para ser uma igreja atuante. Uma igreja que combate o pecado. Irmãos, um soldado, ele não tem só uma arma de defesa. No caso, antigamente, o escudo. Ele tinha o escudo e a espada. Ele defende e ataca. A igreja de Jesus Cristo não pode ser uma igreja que só se defende. Ela tem que atacar. Isso faz parte da consagração da igreja. João o Batista, ele não podia deixar de falar para Herodes que ele não podia possuir a esposa do irmão dele. Porque esse é adultério. Não é lícito você possuir a esposa do seu irmão Felipe. Nós temos que abrir a boca. Pedro disse: eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Irmãos, mas quantas vezes nós temos deixado de falar? Eu digo que, irmãos, eu já falei isso uma vez, eu tenho por certo isso, que o maior problema da igreja hoje em dia não é o pecado, é deixar de falar. Nós não estamos falando do nome de Jesus Cristo, nós não estamos falando do que Cristo fez por nós. Nós não estamos pregando o evangelho, irmãos. Para quantas pessoas você falou do evangelho essa semana? Nem que fosse uma palavrinha só, vá. Eu não quero que você levante a mão.
Ah, não tive oportunidade? Por favor, não fale isso, porque é uma mentira. A igreja consagrada, irmãos, ela se abstém do pecado, sim, mas ela condena o pecado também. Verbalmente. Verbalmente. Não é lícito. Agora chegou a época de declaração do imposto de renda, né, pastor Valdir? Irmãos, o cristão não pode titubear. O pastor já falou para mim, né? Falou, ó, você me manda aí os seus dados aí, viu? Fica deixando para a última hora, não. O pastor é maravilhoso, né? Porque ele é meu contador gratuito. Tudo bem que minha contabilidade eu vou te querer, viu, irmão? Né? Coisa mamão com açúcar. Se fosse tudo igual a minha, né? Mas eu estou citando isso como exemplo, me veio agora na memória, irmãos, mas eu digo que é o seguinte: temos que fazer tudo o que precisa ser feito. Isso é consagração, irmãos. Né? A igreja, ela não pode, eu não posso negligenciar. O pastor Valdir, ele vai chegar, ele já vai, ó, você tem que declarar, você tem a casa? Tenho. Ah, então você tem que declarar ela também, viu? É verdade. Não pode ser omitido nada. O cristão não pode deixar nada para trás. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Não negligencie o que é de César. Mas, irmãos, por favor, não vamos negligenciar também o que é de Deus, amém? Deus quer que nós sejamos contundentes contra o pecado, irmãos. Que nós falemos, que nós critiquemos, que nós condenemos. Aqueles homens lá de Atos, né? É importante aquela passagem, irmãos. Não fale mais no nome de Jesus. Pois eles saíram falando para tudo quanto é lugar. Em todos os lugares eles pregavam a Cristo, irmãos. Isso não modificou com o tempo. Ainda hoje a igreja precisa pregar. Ah, os tempos agora são outros. Olha, irmãos, cuidado com o que sai da nossa boca, viu? Porque eu vou dizer uma coisa. Isso pode fazer com que Deus se ire contra nós. Desculpa essa rapada. Não. Se nós temos meios tecnológicos hoje que o mundo antigo não tinha, então vamos fazer uso dele também. Estamos fazendo até, está sendo gravado aqui. Mas não vamos deixar, irmão, de fazer aquele contato pessoal. E quando entrarmos na presença de uma pessoa, nós temos que falar de Jesus Cristo para ela. Ela vai vir falando de muitos outros assuntos. Obviamente, eu não espero que um ímpio seja para mim perguntando de Cristo. Mas é do meu dever pegar a conversa, contorcer ela e levar ela para o Evangelho. Tem aquela música antiga, né, de Luiz Carvalho, né? Falamos do frio, do calor, da chuva, né? Menos de Cristo. E é mais ou menos isso que tem sido, né, irmão? A gente entra em contato com as pessoas e a gente fala de muita coisa, fala de política, fala da chuva, do calor, do frio, né? E fala de futebol, de esporte, disso, daquilo. E não falamos do Jesus Cristo. Logo, irmãos, o que será que isso está dizendo para mim e para você? O que isso fala a respeito de mim e de você? Será que nós não devemos considerar essa questão com seriedade e saber que talvez o meu coração está precisando ser moldado mais a Jesus Cristo e que tem concorrente forte querendo roubar o meu coração de Jesus Cristo?
roubar a minha vida? Concorrente não falta, irmãos. A vontade da carne está aqui, dentro. A carne está sempre cobiçando contra o espírito. E não vai parar de ser assim até o dia da nossa morte. Se nós não estivermos atentos, facilmente nós deixaremos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne. Se Paulo teve uma luta grande a ponto de dizer: miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero isso faço, o que dizer de nós? Somos melhores do que o servo Paulo? Somos mais consagrados do que ele? De maneira nenhuma, eu creio que não. Ninguém aqui pode dizer, algum irmão aqui já disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Eu não posso dizer isso, irmão, por enquanto não. Eu espero um dia poder dizer, até antes da morte, né? Mas até o presente momento não. Mas Paulo pôde dizer, porque ele verdadeiramente era um homem consagrado a Deus. A conduta dele era exemplar. Então, irmão, se Paulo teve essa luta constante contra a sua natureza perversa, então nós não somos melhores do que ele. E o mesmo mal que habitou nele também habita em nós. Eu não vejo a hora daqui, não sei nem que hora. Ah, tá aqui. É 54. E já vamos. Eu vou encerrar hoje, irmãos, com esse último passagem aqui. Uma consagração genuína, irmãos. Eu espero, e ela deve partir sempre de um desejo genuíno, como nós já falamos, inclusive, sobre isso. Deus possa converter, mas converter de maneira drástica, o nosso desejo de querer ser agradável a Ele em tudo. Em tudo. Quer pela vida como pela morte, ser de Cristo, por Cristo e para Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,9, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausente. Eu gosto, irmão, e eu procuro sempre chamar a atenção dos irmãos para quando a gente lê a palavra de Deus. Não está escrito aqui, pois que desejamos também ser-lhes agradáveis. Tem um ponto aqui importante. Qual que é? Eu estou querendo ouvir agora. Eu li, porque desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Eu omiti uma palavra aqui. Que palavra é essa que eu omiti? Não acharam ainda? Eu estou em 2 Coríntios 5,9. Ah, eu vou esperar. Muito! Irmãos, essa palavra faz diferença para você? Faz diferença, não faz, irmãos? Não faz? Não é meramente querer, porque muito desejamos, Paulo diz. Irmão, isso aqui é a palavra do Espírito Santo. Foi o Espírito que inspirou o apóstolo a colocar esse muito aqui, ó. Ou seja, isso coloca o quê? Intensidade na questão toda. Eleva a importância. Não é um mero desejo de querer ser agradável. É muito. E talvez é isso que está faltando, irmão, na nossa vida, esse muito. Esse desejo ardente. Esse desejo que se torna supremo em relação a todos os outros desejos. Nós temos muitos desejos nessa vida, coisas boas, mas que nada seja maior do que esse desejo. Que ele seja supremo.
que ele seja maior, a razão, que todos os outros sejam sujeitos a ele. Muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer pela vida, quer pela morte. Na terra, no céu. Isso é verdadeira consagração a Deus. Você quer ser consagrado a Deus? Você quer ser agradável a Deus em tudo? Irmãos, o conhecimento nós já temos. A maioria aqui, pelo menos, pode dizer que já tem. Vamos aplicar o que Deus nos ensinou até aqui. Chega de pregação. Uma vez uma pessoa me escreveu isso. A irmã Eugênia, a esposa do pastor Steve, ela chega, Daniel, chega de pregação. Faça o que tem que ser feito. Até quando vai ficar precisando de pregação? Nós não somos mais ignorantes. Nós já sabemos a vontade de Deus. Então, o que estamos esperando para fazer a vontade dele? Vamos nos converter genuinamente a Deus, uma conversão plena. O que é uma conversão? É você estar indo nessa direção e você volta totalmente contrário. Nada mais como era antes. Isso é consagração. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.